Devocional diário, série Jesus Orava, 3º episódio. Após suas vitórias, ore também. Meu irmão e minha irmã, voltamos para o 3º episódio dessa série intitulada Jesus Orava, nessa sequência de devocionais diários, sempre aqui no canal da Bíblia JFA, sempre à luz das Sagradas Escrituras. Se você tem curtido, sido edificado, abençoado e quer apoiar a expansão, o maior alcance desses conteúdos, quer fortalecer a ação do nosso time, do nosso grupo que prepara isso com muito carinho e diariamente aqui persevera em te trazer alimento espiritual fresco para estimular, para incentivar a tua espiritualidade e tua fé. E sempre ressaltamos que para maiores bênçãos você deve dedicar mais tempo, mais estudo, mais envolvimento, mais engajamento na palavra de Deus. No entanto, essas são pílulas que te estimulam, te fortalecem e mudam a sua vida. Você é testemunha disso, você que nos acompanha aqui. Então, se você é alguém que quer continuar nos apoiando e ajudar a gente a levar isso a mais pessoas, entre lá no nosso canal, aí nesse conteúdo que você está acompanhando agora, clique no botão Valeu, vai lá no Valeu Demais, deixa a tua mensagem para o nosso time e o teu incentivo. Nesse 3º episódio dessa série Jesus Orava, quero lembrar um outro aspecto da vida de oração de Jesus, que enquanto homem teve a sua autoridade baseada na obediência à ordem do Pai e na vida de oração. Jesus não prescindia de orar. Infelizmente, esse é um hábito que tem caído em desuso na vida dos cristãos, razão pela qual alguns têm a clara noção e percepção que a igreja é fraca. E não é que a igreja é fraca, é que os crentes muitas vezes são fracos. E são fracos porque não buscam a Deus com a devida intenção, com a devida intensidade, profundidade. Para muitos cristãos, a vida de oração é aquela que eles fazem antes de dormir, já caindo aos pedaços, com muito sono, ou antes de uma refeição, a oração da fome, não é assim? Ou quem sabe quando despedem dos filhos na escola e olha lá, ou nos momentos de grande aperto. Mas tempo separado, dedicado à devoção diária, tem sido algo raro na vida da maior parte dos cristãos. Espero que esse não seja o seu caso, e se for, mude de atitude. Nós somos ocupados demais para deixar de orar. Eu me lembro da capa de um livro que eu li há muitos anos atrás, que eu vi, aliás. Eu li a capa, não o conteúdo, que falava ocupado demais para deixar de orar. Esse era o título do livro. Jesus, ao contrário disso, em vários momentos da sua caminhada, orava e fazia questão. No texto que eu quero convidá-lo a ler comigo agora, no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, no versículo 46, Marcos 6, 46, diz assim: E tendo-os despedido, foi ao monte a orar. Após as suas grandes vitórias, Jesus orava. Você precisa orar também. No contexto desse capítulo aqui do Marcos 6, Jesus tinha operado aquele milagre da famosa multiplicação dos pães, quando ele pega 5 pães e 2 peixes e assenta todo o povo no lugar onde eles estavam, pede para que os discípulos comecem a dividir o pão e os peixes, que foram repartidos assim de 100 em 100, de 50 em 50. O povo foi assim acomodado. Jesus pega 5 pães e 2 peixes oferecidos por um menino, levanta os olhos aos céus, abençoa e parte os pães e deu-os aos seus discípulos para que pudessem passar adiante. E repartiu os 2 peixes por todos também. E o texto diz, a Bíblia diz que todos comeram e ficaram fartos, e do que sobejou se levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E nesse episódio, os que comeram os pães eram quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Um grande sucesso, um grande êxito, um grande sinal, uma grande maravilha, um grande evento que demonstrou o poder, a glória de Deus encarnado em Jesus.
Mas depois dos grandes eventos, como essa multiplicação de pães, Jesus não ia ali contabilizar, desfrutar dos louros da sua vitória, ou receber uma medalha, ou subir no mais alto lugar do pódio, ou dar um monte de entrevistas. Ele, porque a multidão o apertava depois disso, ele fala com os discípulos para subir a um barco e para que eles passassem adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele ia se despedindo do povo. E depois de despedi-los, aí vem o versículo que nós lemos de Marcos 6,46. Foi ao monte a orar. Jesus tinha consciência que o poder dele vinha de Deus. A glória, a honra, o louvor, o poder, a gratidão, o reconhecimento era de Deus. Embora ele sendo Deus, na forma de homem, não queria segurar a glória de Deus sobre si. E por outras razões de atribuição, de busca de rumos, porque às vezes o sucesso nos atordoa, nos tira do foco, nos envaidece, nos ensoberbece, nos anestesia, faz-nos perder a sensibilidade para a voz da razão e tantos outros fatores que os grandes eventos, que as grandes vitórias produzem na nossa vida, euforia, excitação, distração, riscos. E Jesus, talvez por conhecer profundamente todas essas armadilhas e outras motivações que só ele e o Pai sabiam, ele, após os grandes eventos, como essa multiplicação de pães, vai a um lugar, dessa vez a um monte, para orar. Após suas vitórias, você deve orar também, meu irmão e minha irmã. Seja para agradecer ou para atribuir a glória, a honra, o louvor e o poder ao Pai, seja para perguntar qual é o próximo passo, seja para cercar toda a tua vitória de bênção para que ela não seja roubada pelo teu inimigo, seja para entender de Deus, criar um ambiente onde Ele possa falar o que Ele fez com a tua vitória, ou por que Ele te deu essa vitória, porque às vezes Deus permite que nós sejamos vitoriosos para nos livrar, para nos ensinar, para nos premiar, para nos honrar, mas para nos dirigir, para aumentar nossa fé e fé aumentada para grandes desafios, para os próximos passos. Para que somos vitoriosos? Muito além de só porque Deus tem prazer nas nossas vitórias. Qual o propósito das nossas vitórias? E como eu descubro isso, se não após elas eu buscar a Deus em oração? Como você se comporta depois dos grandes eventos? Se fosse você quem tivesse multiplicado essa quantidade de pães tão pequena, ínfima, para uma multidão de mais de 5.000 homens, você sairia nos braços da galera, do povo, carregado, ovacionado? Ou você seria como Jesus, que foi orar num alto lugar, depois das promoções, depois da vitória num vestibular, depois da aquisição de um grande patrimônio, depois de uma competição, quem sabe, de um concurso? Você saiu vitorioso? Qual o seu próximo passo? O exemplo de Jesus dá uma tremenda instrução, uma poderosa dica sobre como nos deveríamos comportar nessas ocasiões. Jesus indica que depois dos grandes eventos, das grandes vitórias, nós precisamos orar também. Fica a dica do trono da graça para o seu cristianismo. Deus te abençoe. Até o próximo episódio dessa série, Jesus Orava.